também tenho direitos. Certo? Unidade 3, página 110 do livro de produção de texto. Violência é tudo que afeta a integridade física e mental de alguém. E por isso conduz a algum sofrimento não consentido. Assim, a violência simbólica tem a intenção de rebaixar a dignidade de alguém e nessa pessoa provocar desconforto e temor, o que sem dúvida inclui sarcasmo e xingamentos. A violência mais sutil é aquela que se apresenta em forma de brincadeira ou sob o argumento de servir como incentivo para alguma providência da vítima. Nesse caso, brincadeira de fato é quando todos e todas se divertem e acham graça em algo. Quando em uma brincadeira alguém não se sente engraçado, cheio de graça, e sim desgraçado, sem graça, não é mais brincadeira. Então, temos que prestar muita atenção a esses atos de violência. Violência a gente não fala das grandes, não só das grandes violências, mas também das pequenas. Quando uma coisa se torna sem graça, né, ela já é um ato de violência. Então você violenta o ser humano até com uma brincadeira sem graça que você costuma dizer, tira com ele. Se ele não gostar, se ele não se sentir confortável, aquilo já é uma violência contra a pessoa. Então vamos aprender a respeitar as pessoas e não a violentá-las. A discussão em grupo. Oba! Adoro esse conteúdo. Discutir em grupo é quando a gente discute a respeito de algum tema, quando a gente emite nossas opiniões, mas eu só posso discutir em grupo quando eu entendo do assunto, quando eu tenho minha opinião formada a respeito do assunto, quando eu tenho um estudo a respeito daquele assunto. Na maior parte do nosso dia, em casa, na escola, no trabalho, na rua, em momentos de lazer, conversamos com nossos familiares, amigos, colegas, professores, de maneira espontânea e descontraída, sem seguir normas preestabelecidas entre locutor e interlocutor, quanto ao modo de usar a língua. Em outras situações, entretanto, como em debate regrado público, por exemplo, há normas a serem seguidas. A discussão em grupo, o debate regrado, o debate deliberativo, a entrevista, o seminário, a palestra, a mesa redonda são exemplos de gêneros orais públicos. Por quê? Porque no discurso, na entrevista, na palestra, a gente fala para um determinado público. Esses gêneros são utilizados em escolas, em programas de rádio e televisão, em empresas, sindicatos, sociedades de bairro e etc. Então, as discussões em grupos, elas são muito utilizadas. Os próprios seminários em sala de aula são muito utilizados. É uma espécie de discussão em grupo. Então, vamos ver. O que é uma discussão em grupo de verdade? É um gênero argumentativo oral. Equivale a um pequeno debate no qual cada participante do grupo defende seu ponto de vista sobre um determinado assunto. Os assuntos são bastante variáveis. Pode-se discutir em grupo não só um assunto polêmico do momento, mas também um livro, um filme. A discussão em grupo é bastante comum na escola, mas pode ocorrer também em outras situações sociais, como, por exemplo, no trabalho e até mesmo na família. Por exemplo, a gente vai discutir em grupo sobre o Bolsa Família. Uma parte do grupo é a favor, outra parte é contra. E eles vão expor suas opiniões, justificar por que é contra, justificar por que é a favor. Nas nossas próprias reuniões familiares, hoje em dia que estão mais difíceis de acontecer por causa da pandemia, mas um assunto que pode vir em pauta é sobre a vacina contra o Covid. Alguns acreditam na eficácia da vacina, outros não acreditam na eficácia da vacina, e vocês podem montar uma discussão em grupo a respeito disso. Não é uma coisa feita como em sala de aula, mas vocês podem, aquilo também é uma discussão em grupo. Sua realização geralmente tem em vista certos objetivos. Assim, analisa-se um filme ou um grupo para se escrever posteriormente uma crítica, né? Você pode avaliar a sua escola, sua empresa, através das discussões em grupo. Por exemplo, senta os alunos e pergunta como é que estão as aulas, senta os pais, pergunta que sugestões, uma discussão em grupo a respeito da escola. Na sua própria família, vocês se sentam em grupo para discutir sobre as regras em família. Então, a discussão em grupo ela é importante para a gente tomar determinadas decisões, tá? Com a orientação do professor, assista na plataforma Plural. Dessa vez nós não vamos assistir. Se estivéssemos em sala de aula, faríamos a discussão em grupo sobre um tema polêmico, mas nós estamos apenas adiando essa discussão em grupo. No próximo ano nós vamos ter com um assunto bem legal, mas vocês têm que que estudar sobre isso. Como combater o bullying na escola? Então nós temos uma discussão em grupo
de como combater o bullying. Tem o locutor 1, o locutor 2, o 3, o 1 diz assim: bom, gente, vamos começar o trabalho do bullying? O outro diz: claro. Então a gente precisa de um relator, né? Eu posso fazer. Pode ser. Tá. Então, para começo, acho assim. O César, ele me contou que ele estava indo no banheiro e ele viu os caras do terceiro colegial afogando a cabeça de um menino da quinta série na privada. Ah, tipo, a L2 diz, sabe o Dudu? Então, o Otávio sempre bate nele. O Otávio grandão, e agora ele falou assim, chegou pro Dudu e falou: agora, toda vez que você me vê passando na escola, você vai ter que cantar Jingle Bells. Às vezes, isso chega a um ponto que em algumas escolas, a pessoa que está sendo zoada, ela chega a matar todo mundo. Gente, o que leva uma pessoa a fazer isso, a praticar o bullying na escola? Ele diz assim, eu acho que alguns têm problema com a família, talvez com amigos, fazem isso para descontar. O outro diz, e que tipo a gente tinha que ver uma forma para resolver, pelo menos tentar ajudar a resolver isso. Então o discurso ele é sobre o bullying, ele está acontecendo numa roda na sala de aula. Sempre tem que ter uma pessoa para conduzir. Na sala de aula, por exemplo, é o professor que conduz a discussão, para ela não se tornar longa, para ela não desviar do foco. Com a orientação do professor, não dá para a gente se reunir, né? Assim como qualquer outro gênero, a discussão em grupo é produzida em determinada situação e cumpre uma finalidade. Quem são os participantes dessa discussão em grupo? O que eles discutem? Aí, são 4 estudantes, né? Ali onde a gente estudou. Eles discutem o bullying na escola. Qual o objetivo dela? Apresentar propostas para combater o bullying na escola. Cada um diz por que acontece o bullying e depois diz propostas. Qual é o papel do relator do grupo? Ele anota e organiza as ideias que surgem durante a discussão e cria um final, né, para essa discussão. Na introdução da discussão em grupo, em estudo, o que fazem os participantes? Eles mostram o que sabem a respeito do assunto, né? Como é que está acontecendo aquele assunto na escola, como é que está tendo bullying na escola. O que fazem no desenvolvimento? Analisam o problema, levantam hipóteses sobre suas causas e apresentam propostas, debatem propostas. Como é a conclusão da discussão? Na conclusão, com a ajuda do relator, o grupo revê as propostas que foram apresentadas. Agora nós vamos ver aquelas perguntinhas sobre o texto. Qual a finalidade do gênero? Expressar um ponto de vista sobre determinado assunto. Perfil dos interlocutores. Locutor, destinatário e participantes de um grupo. Suporte ao veículo, a fala. Discussão em grupo, ela é na fala, né? Ela é num grupo. Tema, assuntos variados que dependem do perfil do grupo. Lá era da escola, pode ser de uma empresa, pode ser familiar. Estrutura, relativamente livre. Os participantes apresentam seu ponto de vista sobre o assunto em destaque. E o relator toma nota. Linguagem, normalmente segue a norma padrão, podendo haver maior ou menor informalidade, dependendo do grupo que esteja, né, sendo estudado. Depois nós temos o anúncio publicitário, o texto de campanha comunitária. Gente, é lindo, anúncio publicitário é bom demais, todo mundo pode fazer. Aqui nós temos um anúncio publicitário, né, que é a dengue e chikungunya, que elas não acabaram, veio o corona, mas a dengue continua, chikungunya também. São doenças que foram muito fortes aqui, principalmente aqui no nosso país, deixaram muita gente, inclusive, com sequela. A chikungunya deixa sequelas, não são doenças para a gente brincar. Então, tá aí o corona, mas a gente pode continuar brincando com a dengue, não. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Então, a dengue é a responsabilidade nossa. Olha aqui, ó, o vasinho de planta cheio de água, ele se transforma todo em dengue. Então, coloque sua família e seus vizinhos para o combate aos criadores do mosquito. Vamos ajudar, todos nós. E aí nós temos outra propaganda. Quer continuar a respirar? Comece a preservar. Então, se a gente quer respirar um ar puro, tem que preservar, tem que plantar sua plantinha. Olha aí, ficou linda essa propaganda, porque as 2 árvores estão formando os nossos pulmões, né, que é por onde a gente faz a respiração. Se a gente quer um pulmão limpinho, tem que viver de acordo com a natureza. SOS Mata Atlântica, linda essa propaganda. Indique qual das opções a seguir descreve de forma mais exata a principal função de cada um dos textos lidos. O que incentiva a população a participar de uma causa específica, seguindo orientações? A primeira propaganda. E quem quer promover a ideia? O segundo texto. Qual dos textos é um anúncio? O segundo. Que produto ou ideia ele promove? Preservação da natureza.
Qual é a instituição responsável por ele? A ONG SOS Mata Atlântica. Na terceira, qual dos dois textos é um texto de campanha comunitária? Primeiro texto, né, que fala sobre que a comunidade deve agir, como ela deve agir para a dengue, para que ela tenha fim. Qual é a finalidade dele especificamente? Combater o mosquito transmissor da dengue e da chikungunya. Eita, que ele vá para bem longe de nós, já chega. Qual é a instituição responsável por ele? O SUS, órgão do Ministério da Saúde e Governo Federal. Então, vamos aqui conversar a respeito da finalidade desse gênero, né? A respeito da campanha comunitária e dos anúncios. Gente, as outras questões que a tia não fez, para vocês fazerem, continuem fazendo. Porque a tia também não ia fazer a tarefa toda com vocês, né? Tão no 7º ano, tão grandinho, já dá para fazer muita coisa. Qual a finalidade desse gênero? Respectivamente, persuadir o leitor a consumir um produto ou a aderir a uma ideia. Então, você vai convencer a ele de que é importante, né, tratar dessas causas. Perfil dos interlocutores. Em ambas, locutor são instituições ou órgãos públicos ou privados. Destinatário é o público em geral, leitores de revistas, jornais e outdoors, espectadores de TV, ouvintes de rádio. Suporte ao veículo, folheto, jornal, revista, cartaz ou sites. Tema: qualidade de um produto, pertinência, validade de uma ideia, situações e causas relacionadas ao interesse da comunidade, doenças, ambientes, lixo, vacina, tudo isso que é importante para a comunidade em geral. Estrutura: em ambos os casos é variável e relativamente livre. O anúncio publicitário e o texto da campanha costumam apresentar um texto verbal, uma imagem e um título atraentes. Vocês viram lá que aquela imagem, tanto do vaso quanto do pulmão formado de árvores, elas atraem, né? Ali é o vaso se desmanchando em vários mosquitozinhos da dengue e o nosso pulmão representado por 2 árvores, para falar da importância das árvores, né, na nossa respiração. A linguagem: em ambos os casos, geralmente é clara, objetiva e de acordo com a norma padrão, mas depende também dos recursos linguísticos utilizados, de que público se quer chamar